Deixa eu entrar aqui, ó, gravando. Eu vou também já abrir aqui a apresentação, e aí vocês só me dizem aí se está aparecendo para vocês a apresentação. Professor, para mim não está aparecendo ainda não. Ah, tá. Foi, agora foi. Está aparecendo? Para mim, Tá sim. ok para mim. Opa, então tá. Gente, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir ao professor André para acompanhar aí qualquer comentário de vocês no chat. Enquanto eu falo, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou pedir que abra o microfone, tá? E fala, professor, eu quero fazer uma pergunta, algum comentário. Porque enquanto eu estou na apresentação, não consigo ver o chat de vocês, se alguém estiver escrevendo. Tá bom? A gente combina assim. Então, vamos lá. Começar aqui a nossa conversa de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema que é bem importante e interessante, né, que é cultura, memória e identidade. Né? E o que esse tema ele propõe para a gente, né, durante a nossa discussão do conteúdo? É importante que a gente consiga interpretar fontes documentais de naturezas diversas. E aí, fontes, quando a gente está falando, né, fontes históricas, pode ser, como está aqui, diversas. Pode ser um documento, pode ser uma carta, pode ser um diário, pode ser um álbum de fotografia, pode ser um depoimento de uma pessoa, né, pode ser um monumento histórico, né, casa, uma aldeia, um palácio, né, um quilombo. Então, assim, a gente pode ter várias fontes de investigação, de memória e de história, e que nos leva ao encontro da cultura e da identidade de um povo, de uma sociedade. Outra questão é a gente analisar a produção da memória e do espaço geográfico pelas sociedades humanas. O que isso quer dizer? Todas as sociedades, seja a sociedade brasileira, a japonesa, a sociedade árabe ou norte-americana, vão ter elementos que ajudam, né, a sociedade a preservar a sua memória, preservar a sua cultura, a sua. Tá? Outro ponto é a gente conseguir associar as manifestações culturais do presente com os seus processos históricos. Então, quando a gente está falando de manifestações culturais, pode ser uma festa, pode ser uma forma de celebrar alguma coisa, né, uma celebração religiosa, pode ser um encontro, né, entre grupos culturais, né, por exemplo, grupos de capoeira. Né, isso relembra as danças que eram feitas pelos escravos na Casa Grande, na senzala, né, ou então nos quilombos. Comparar pontos de vistas, né, expressos em diferentes fontes sobre um determinado aspecto cultural. O que isso quer dizer? Pontos de vista, a gente pode ter pontos de vista diferentes. Necessariamente, eles não são contrários, mas eles são diferentes. Né? Então, uma pessoa, vou dar um exemplo seguinte, uma pessoa que olha para uma imagem e vê a imagem de perfil e uma outra consegue ver essa imagem de frente. Né? Ou uma pessoa que está analisando um quadro, né, de repente de uma exposição, e nesse quadro vê uma imagem, né, de repente de um animal, e uma pessoa vê uma imagem totalmente abstrata. Né? Então, ponto de vista é algo, às vezes, muito particular. E quando a gente está falando de memória e de história, né, nós que somos historiadores, é muito importante para a gente observar vários pontos de vista, várias fontes históricas sobre um mesmo acontecimento, um fato, para a gente poder, então, a partir daí, né, ter uma versão próxima do que foi aquele fato, né, ali na sua realidade. A outra coisa, valorizar a diversidade do patrimônio cultural, identificando
suas manifestações e representações em diferentes sociedades. Quando a gente fala de patrimônio cultural, vou dar um exemplo. O carnaval aqui no Brasil é um patrimônio cultural. O futebol aqui no Brasil é um patrimônio cultural. Aqui em Petrópolis, nós temos várias festas também que fazem parte desse patrimônio cultural. Tá? Então, é importante a gente saber observar essas fontes históricas, é importante a gente saber que existem várias formas da gente olhar para o nosso passado, né, seja por uma manifestação ou até mesmo um prédio público, né, uma construção. Então, essas são as possibilidades da gente fazer esse tipo de investigação. Só um Oi? minutinho. Não, Oi. gente, só para vocês terem ideia, né? Até a comida, né? O acarajé é um patrimônio cultural da Bahia, e aqui em Petrópolis, aquela cuca de farofa, sabe aquela que tinha nas padarias, que chamam de cuca de farofa, né? Que é uma receita tradicional, é considerado um patrimônio cultural daqui também. Olha que coisa interessante, né? Até aquilo que a gente come, ele compõe, né? Cada população, cada grupo, né? Um patrimônio cultural. Tá bom? Beleza. Então, aqui, ó, o que é memória? A produção da memória relaciona-se diretamente com a cultura e com a construção de uma identidade. A memória pode ser de um grupo, de uma luta social, de uma comunidade, do bairro, da cidade, do partido, enfim. Pode ser o elo de construção da identidade de diferentes coletividades. Combatemos a visão de que a memória coletiva relaciona-se somente com o que está guardado nos museus ou registrado em documentos do governo. Deixa eu só aceitar aqui alguém que está pedindo para entrar. Vamos lá, acho que foi agora. Opa, tem mais gente aqui chegando. Eu tenho que ficar fazendo. Então, o que a gente quer dizer? Então, memória não é só aquilo que a gente encontra no museu. Por exemplo, a gente vai aqui no Museu da Cidade, né? Ali tem o museu da época do Império, né? Com todas aquelas peças que tem ali, os artefatos, tem a cama da época do imperador, a sala onde ele escrevia, né? As joias que eram usadas pela coroa, mas aquilo ali é parte da memória. Né? Nós temos outras fontes de memória aqui na cidade que necessariamente não estão dentro do museu. Tá? Então, eu vou mostrar alguma coisa aqui mais para frente para vocês. Então, a história de uma comunidade, seus prédios, ruas, avenidas e tradições também retratam a memória e a identidade de um grupo. Mais uma vez, deixa eu voltar aqui, porque tem gente pedindo para entrar. Vamos lá, voltando. Só para dar um exemplo para vocês, um dia eu fui até o Itamaraty junto com o professor André, e ele foi me contando a história daquele lugar, porque ele morou naquele caminho que vai do centro até o Itamaraty. E nós passamos por um túnel, né, que atravessa ali de um lado para o outro, e o André foi me contando a história da cidade. Foi me falando das ruas, do campinho de futebol onde ele jogava bola quando ele era criança, dos vizinhos, né, de uma vizinha que tinha um quintal onde eles jogavam bola, onde eles pegavam fruta. Então, tudo isso faz parte da memória, da lembrança e da identidade. Né? Então, é só para a gente poder entender que a memória, a história, ela tem várias fontes de informação para a gente poder pesquisar. Tá? Olha aqui, um exemplo que eu vou dar para vocês. Quantos de vocês já ouviram falar do Quilombo da Tapera? Quilombo da Tapera é um quilombo que existe aqui em Petrópolis, e eles escreveram 4 livros, né, contando histórias dos antepassados deles. Né? Então, é uma forma deles preservarem essa memória do quilombo. Né? O quilombo
é um lugar onde os negros ali conseguem manter a sua tradição, a sua cultura, a sua religiosidade, os alimentos, os instrumentos musicais, tudo que tem significado e importância para eles. Tá? Então, se a gente também quiser conhecer a história do negro aqui na cidade de Petrópolis, que é uma história muito bonita, né? Eles chegaram aqui primeiro, né? Não antes dos índios, mas já tinham os índios aqui, mas os negros foram, assim, historicamente, os segundos, né? A segunda população a chegar aqui em Petrópolis, e que tem uma história muito bonita. Tá? Bom, seguindo, o que é patrimônio histórico? Patrimônio histórico retoma a questão da memória e da identidade e implica a definição conceitual do que é patrimônio cultural também. É preciso ampliar esse universo considerando todos os bens culturais como parte do nosso patrimônio cultural. Então, assim, aqui em Petrópolis, a gente tem o centro cultural, o centro histórico, né, ali o centro da cidade, como sendo a parte mais importante da cidade, por conta dos prédios, né, por conta ali o lugar de ocupação da realeza, do império. Mas, olha, nós temos muito mais história aqui na cidade, nos bairros, nas comunidades, muita cultura, e que está para além do centro histórico. Então, o centro histórico é apenas uma parte do patrimônio cultural de Petrópolis. Tá? Então, se a gente sair pela cidade, conversando com pessoas, olhando a estrutura da cidade, principalmente a arquitetura, nós vamos ver, né, que em outros lugares da cidade, a gente também tem muita história que precisa ser contada. O patrimônio cultural pode estar relacionado tanto aos edifícios históricos, como a objetos, artefatos, instrumentos de trabalho, obras artísticas e até mesmo ao próprio meio ambiente, uma vez que é o espaço de vida do homem. Né? O patrimônio cultural também se refere à identidade cultural dos grupos sociais, ou seja, ele pode ser a memória viva de uma luta, ajudando também a compreender quem somos e para onde queremos ir. Pode contribuir para reforçar os laços sociais, restabelecendo a todo momento o que já foi historicamente pactuado. Mais uma vez, eu lembro para vocês, o Quilombo da Tapera, né, ali aquela estrutura, né, que é um lugar onde as pessoas moram, tem a casa, tem a agricultura que eles preservam ali, que é a fonte de alimento deles, mas tem toda uma história daquele lugar. Né? Então, é importante a gente conhecer a história, né, desses antepassados, a história dos negros aqui na cidade, que foram, muito antes dos alemães, italianos, portugueses, aqueles que construíram essa cidade. Então, assim, tem uma história muito bonita que a gente pode ir ao encontro dela se a gente algum dia tiver a possibilidade, ou alguém quiser, de visitar o Quilombo da Tapera, que eu acho que vale a pena. E outros lugares também aqui na cidade. A nossa identidade social. Podemos perguntar o que faz você um brasileiro, que é diferente de um habitante de outro país? Que hábitos pessoais você tem que pode ser considerado como próprios da cultura brasileira? O que nos diferencia, né, de outros povos? Por que eu sei que eu sou brasileiro e não sou chinês? Por que eu sei que eu sou brasileiro e não sou francês? Né? Não sou peruano, não sou colombiano, não sou argentino. Alguma coisa deve me dar essa identidade. E aí eu vou passar aqui algumas imagens para compartilhar com vocês. Olha, uma coisa que nos pode ajudar na nossa identidade são as nossas manifestações culturais. Aqui, por exemplo, eu tenho 2 rodas de capoeira. Uma ainda no período da escravidão, né? Aqui os negros estão no momento ali que eles tinham, né, oportunidade de se reunir. E a capoeira, gente, hoje talvez aí
identificada como uma luta, na verdade, é uma dança, é uma celebração, e é muito mais do que isso. É uma forma de respeito e de convivência entre as pessoas. Aí aqui a gente também tem uma outra roda de capoeira, agora mais atual, né, com pessoas vestidas aí com roupa, com a identificação do grupo de capoeira. Né? Isso é uma manifestação cultural aqui no Brasil que os negros, né, vindo da África, trouxeram para cá. Uma outra coisa, os nossos índios. Os nossos índios, né, eles têm como expressão cultural pintar o rosto, porque isso significa, né, tem uma importância para eles nas celebrações, sejam elas festivas ou sejam elas religiosas. Então, há aqui o que a gente está vendo, né, que hoje é tido como uma maquiagem, os índios eles têm como uma forma de expressar, né, e de forma simbólica um ritual que eles vão participar. A gente poderia dizer também que a maquiagem serve para um ritual nosso, né, quando a gente sai para ir trabalhar, sai para ir para uma festa. Então, a maquiagem ela serve para esse simbolismo, né, da nossa participação em alguma atividade social. Um outro ponto aqui, deixa eu andar, senão não sobra tempo para o professor André falar, é a questão da religião. Olha, aqui nós temos uma religião de origem africana, né, que é o candomblé, aí ali numa roda, né, num momento de celebração, como nós temos aqui a Igreja Católica também. Eu achei essa imagem muito representativa, né, porque os dois grupos estão de branco, os dois grupos estão dentro de um templo, né, e o que difere é a forma de cultuar, mas são religiões, são expressões, são formas da gente se conectar com o divino, né? E cada um, deixa eu aceitar aqui, tem uma gente pedindo para entrar, deixa eu voltar. E cada um tem a sua religiosidade, né, que a gente deve respeitar. E aí, só mudando um pouquinho aqui, a questão das diferenças culturais. Aqui nós temos uma mulher, né, com o rosto coberto, né, ela é de uma cultura do Afeganistão, né, um país que fica no lado do Oriente, e aqui nós temos uma mulher brasileira. Né? E qual é a diferença entre uma e outra? Nesse caso aqui da mulher talibã, né, que lá no Afeganistão, por conta da religiosidade, ela teve que cobrir todo o corpo, inclusive o rosto. Mas quando a gente olha para a mulher brasileira, olha só, ela está com o rosto descoberto, ela está estudando, né, ela está com uma roupa mais livre. Então, assim, são culturas diferentes. E aí, sem qualquer juízo de valor, nem é melhor, nem pior. São culturas diferentes e que a gente deve entender, sem julgar. É muito importante a gente, na hora que a gente está estudando, a gente não prejulgar a outra cultura, mas a gente procurar entender no seu contexto social, no seu contexto histórico. É isso que nos ajuda a fazer uma boa leitura, né, de uma situação e procurar entender por que esta mulher está vestida desse jeito no Afeganistão e por que a mulher está vestida de outro jeito aqui na cultura brasileira. Para fechar, um último ponto, aí eu quero falar de algo, né, que vem da nossa prática, da nossa forma de fazer as coisas, da gente se organizar enquanto sociedade. E aqui eu trouxe um elemento que hoje, né, talvez muitos de vocês não conheçam, mas quantos de vocês conhecem esse objeto aqui? Que é uma máquina de escrever. Eu peguei a máquina de escrever, tá, gente? Então, já estou revelando a minha idade para vocês. Mas, por exemplo, os meus filhos, eu tenho um filho que vai fazer 8 anos, mas eu tenho um outro de 30 anos. O meu filho de 30 anos, quando ele já nasceu na época do computador. Né? Ele não conhece uma máquina de escrever. Né? Para ele, isso aqui é uma peça de museu. Mas para a gente que viveu nessa época, foi muito importante essa máquina, porque nos ajudou a fazer trabalhos, a escrever
era o que a gente usava na época para poder escrever textos, fazer trabalho da escola, da faculdade. E hoje nós temos um computador. O que eu quero dizer com isso? A mudança do tempo, a evolução, né, das coisas que vão se aprimorando, vão se modificando, e a gente vai acompanhando esse processo. Imagina se a gente ainda estivesse no período da máquina de escrever. Jamais eu conseguiria estar fazendo essa aula com vocês à distância, mostrando isso aqui para vocês. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Professor André, eu passo aí a palavra para você, né? Deixa eu encerrar aqui a minha apresentação. Maravilha. Vem cá, eu vou ver se eu consigo compartilhar a minha também. O que a gente vai fazer agora, gente? Vamos pegar alguns exercícios de provas antigas do Enseja e vamos tentar resolver juntos aqui. O que é importante no Enseja, né? E para a gente já começar a pegar a manha do teste, né? O que é importante? Eu me lembro que tanto a professora Rafaela quanto a professora Silvana, elas falam muito, leiam com atenção, porque a prova é muita coisa de interpretação. Então, a gente vai usar a língua portuguesa para interpretar, né? E vamos usar também as outras linguagens, porque vocês vão ver que tem outras questões que tem um desenho, tem uma foto, como é que a gente interpreta aquilo, né? Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ô Zé, compartilhe numa tela inteira, numa janela ou numa guia, hein? Numa janela. Uma janela. Isso. Pronto. Ih, eu tô com o seu aberto aqui, rapaz. Espera aí. Que bobagem. Espera aí. Isso aqui tudo é meu, é? Deixa eu pegar aqui. Estou aqui na minha parte de escritor. E aí, deixa eu ver aqui. Rapaz, eu estava com o PowerPoint aberto, eu jurava que era o meu, é o seu. Pronto. Ué. Foi? Foi. Não sei, Zé. Foi? Não tá aparecendo aqui para a gente, não, André. Ô Zé, eu acho que o que está aparecendo aí... peraí. Pronto. Essa tela que eu quero aqui. Apareceu. Ainda não. Oh, meu Deus do céu. Saudade da máquina de escrever. Pois é, na máquina. A máquina de escrever, a gente tirava o papel e mostrava para todo mundo, né? Aqui não, ó. Você vai lá. Achei. Achou? Que alegria. Estão vendo aí, não? Tá indo, beleza. Opa, apareceu. Já apareceu? Apareceu. Maravilha. Eu não estou enxergando vocês. Zé, fica de olho aí também no chat, ok? Tá, pode deixar. Maravilha. Gente, então, essas questões foram tiradas das provas mais antigas anteriores, né? Do Enseja. E vamos ler juntos aqui e vamos ver os macetes, tá bom? Então, a questão 31, né? Somos todos iguais ou somos todos diferentes? Queremos ser iguais ou queremos ser diferentes? Houve um tempo em que a resposta se abrigava segura de si no primeiro termo. Já faz um quarto de século, ou seja, 25 anos, né, que a resposta se deslocou. A começar da segunda metade dos anos 70, passamos a nos ver envoltos numa atmosfera cultural e ideológica inteiramente nova, na qual parece generalizar-se a consciência de que nós somos diferentes de fato e de direito, né? É o chamado direito à diferença. O direito à diferença cultural, coisa que o Zé falou ainda há pouco, né, na aula dele. O direito de ser sendo diferente, tá? Então, é um texto extraído de um livro, né, do Pierucci, né, Ciladas da Diferença.
Aí o autor apresenta uma característica das democracias contemporâneas. Essa característica combate a exclusão social na medida que... Aí tem lá as perguntinhas, né? O que vocês acham? Na medida que possibilita que a cidadania seja entendida, seja estendida, né, a grupos minoritários, essa é a primeira questão, né? Vamos vendo aqui. Impede que a educação escolar promova a consciência de classe. C. Admite que a justiça elimine os desequilíbrios entre pobres e ricos. Ou D. Obriga que as cotas garantam participação política aos marginalizados. O que vocês acham? Né? Então, vamos lá. A democracia, né, trouxe esse direito à diferença, que é o direito à diferença cultural, tá? O direito de ser sendo diferente. O que vocês compreendem por isso? Né? O autor apresenta uma característica das democracias contemporâneas, e essa característica combate a exclusão social na medida que... Né? Que tipo de exclusão que é essa característica? O que vocês imaginam? Vamos fazer um exercício aqui? Vamos primeiro eliminar o que é absurdo. Né? Se a gente está falando de democracia, você não pode dizer que a letra B esteja certa, né? Porque impede que a educação escolar promova a consciência de classe, isso já está errado. Vocês concordam comigo ou discordam? Vamos lá. Sim. Eu estou em dúvida entre a letra A. Uhum. Para mim é A, professor. Letra A? Eu também acho que é A. Ah, perfeito, gente. É isso aí. Letra A. Acertamos. E como é que vocês chegaram a essa conclusão? Eu acho que, pela pergunta, a interpretação, a característica da A bate mais do que qualquer uma das outras. A D, então, não tem nem sentido nenhum. Perfeito. E está vendo? Todas as questões da prova do INSEAD, o importante é a gente ler muito bem o enunciado, né, e interpretar. Vocês fizeram certo aí, no caminho certíssimo. Vamos outra? Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Não. Nessa resposta? Se tiver, é que eu não estou vendo vocês, eu estou vendo minha tela aqui, eu fico louco aqui. Vamos lá, vamos no outro então. Né? Essa é muito bacana também, tem a ver também com um pouco de identidade cultural e com o que o Zé falou, hein? Então vamos lá, ó. Qualquer brasileiro que tenha passado pelo ensino fundamental provavelmente já ouviu falar da cidade-estado grega, do Império Romano, do feudalismo, da Revolução Francesa, das guerras mundiais, de nomes como Nero, César, Napoleão, Hitler ou Stalin. Mas dificilmente ouviu falar das cidades-estado iorubais, ou de povos como os Hausa, Bakongo, Makonde, Xhosa, Swahili, e da rainha Nzinga, de Musa Keita ou de Samora Machel. Longe de querer fazer elogios a impérios e heróis africanos, é preciso reconhecer a sua existência apagada dos nossos livros escolares. De fato, a gente não estuda isso nos livros escolares, né? Isso foi o Zamparoni, né? Imagens da África e do Brasil, pegando Botelho e o Schwartz também, da Lilian Schwartz, né? A agenda brasileira. Então, vamos lá. O uso da memória, criticado no texto, né? E memória não é só aquilo que a gente lembra, né? Mas é aquilo que nos ensinam também, que está registrado nos livros, né? É um exercício de poder. Então, vamos prestar atenção. Na medida em que, vamos lá, A, reproduz a realidade de fatos passados, B, ignora a existência de certas sociedades, C, descreve a variedade de tradições culturais, ou D, questiona as consequências de alguns conflitos. O que vocês marcariam aí nessa? Eu marcaria a B, professor, porque, como o senhor falou, nós estudamos
o que tem no livro, mas nós não conhecemos essas questões que o senhor, essas pessoas que o senhor falou, entendeu? Eu nunca ouvi falar mesmo. Perfeito, gente, vocês estão indo na linha Eu certíssima. também vou na B. Concordo com o que a amiga ali falou. É isso aí. E olha só, e aí vamos passar aqui, Zé, eu vou estourar 5 segundinhos do horário, vamos fazer mais uma questão, uma ou duas questões. Não faço todas hoje, mas depois... Olha só, vamos eliminar, reproduz a realidade de fatos passados em termos, porque ele deixa de falar desses outros fatos que a gente desconhece, que a gente nunca estudou, nunca ouviu falar, né? A C, descreve variedade de tradições culturais em termos também, porque também omite e oculta outras tradições, né? Questiona as consequências de alguns conflitos, isso nem está na pergunta, nem questiona isso, né? Então, a B é essa mesmo. Gente, vocês vão arrebentar, tá muito bom. Deixa eu pegar uma aqui, eu falei de outras linguagens, tem uma que tem fotografia e tem uma que tem um gráfico. Vamos na do gráfico? Olha só. Tem um gráfico, e aí vamos fazer a leitura do gráfico. Ó. Distribuição percentual, tá? Então está em porcentagem, da população por situação de domicílio no Brasil de 1980 a 2010. Então, a gente vai ver a primeira coisa aqui. Ó. Como é percentual, e todo gráfico tem 2 eixos, né? Um vertical, né? Esse aqui de cima, e um horizontal, que é esse aqui de baixo. E ele fala, ó, distribuição percentual da população, né? Por situação de domicílio, Brasil de 80 a 2010. O percentual está aqui nesse eixo, olha o símbolo do percento aqui, né? Do porcento, tá? E a gente tem aqui os anos, tá? De 80 a 2010. E aí a gente precisa ver a outra coisa para a gente identificar no gráfico. Ó, o gráfico está mostrando uma coisa e o gráfico está mostrando outra coisa. A população urbana está na bolinha. A população rural está no triângulozinho, né? E aí a gente vê que de 80 até 2010 a população urbana cresceu, subiu, está perto de 90%, ó, né? E a população rural, quer dizer, que mora no interior, nas zonas rurais, no campo, diminuiu. Todo mundo conseguiu enxergar isso aí no gráfico? Tem alguma dúvida? Tranquilo, consigo enxergar. Tranquilo. Tá tranquilo, né? Aí, olha só. Ih, rapaz, eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo melhorar assim. Ah, tá aqui. Vocês estão conseguindo enxergar as respostas? Isso aí. Sim, eu tô. Um pouco. Aí a pergunta, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Ih, fiz bobagem aqui. Pronto. A evolução da distribuição populacional retratada no gráfico sofreu influência do seguinte processo ocorrido no espaço agrário brasileiro. Quer dizer, o espaço agrário, é onde a gente tem agricultura, é no campo, né? Expansão de fronteiras pioneiras, formação de cooperativas agrícolas, criação de assentamentos familiares ou modernização dos processos produtivos. O que vocês... AD. AD? É isso aí. AD. Por quê? Porque tira a pessoa do campo. Do campo e faz a modernização chegar. Exatamente. Leva máquinas, Na né? zona rural. É isso aí. Você leva a máquina, você leva uma agricultura de intensidade para o campo. Acaba né? a mão de obra humana. Exatamente. Gente, vocês estão perfeitos, 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 perfeitos. É isso aí. E não deixem de estudar depois, hein? Tá? O material que vocês têm. Vamos fazer a última aqui, que tem uma foto, Zé, e aí eu prometo que a gente termina. Pode ser? Pode ser, gente? Sim, professor. Então, Pode ser. vamos fazer a última aqui. Com certeza. Olha que legal isso daqui, ó. Observe a figura ao lado e leia o depoimento. Né? Então, tem uma figura aqui do lado, né? É uma figura antiga, né? Parece até uma gravura, de pessoas ouvindo o rádio lá no início
e eles estão com um fone de ouvido igual um estetoscópio, né? Aquele negócio que o médico usa para ouvir o coração, né? Olha a grossura do fone de ouvido. Tá vendo os fonezinhos aqui, ó? Né? E tinham outras pessoas que estão sem fone de ouvido. Então, essa é a figura que a gente precisa ver, e aí vamos ver o depoimento, né? Todos em casa queriam também escutar as histórias do rádio, mas não dava, porque o nosso rádio só tinha 2 fones. Quem queria escutar, punha o fone no ouvido, ok? Então, para escutar o rádio, na época, lá nos primórdios do rádio, você tinha que colocar o fone no ouvido. De acordo com essas informações, então, quais são as informações que a gente tem? A foto, né? E na foto a gente vê que nem todos estão com fone, e esse depoimento aqui, ó, né? Alice, né? Memórias de Velhos. De acordo com as informações, é correto afirmar que antigamente era mais fácil escutar rádio, porque não havia tanta interferência externa. No início do uso do rádio, as pessoas tinham que escutá-lo juntas para facilitar a convivência coletiva. Antigamente, a comunicação pelo rádio não atingia muitas pessoas e escutá-lo era uma atitude limitada e quase individual, ou no começo do uso do rádio, os fones de ouvidos permitiam atingir um número imenso de pessoas que facilitavam a Letra escuta. C. Eu acho que é C, professor. A C. Pra ter. A letra C. É isso aí. A letra C condiz mais com a figura e com a pergunta, entendeu? Com o Acho que é a questionário. letra C, professor. Exatamente. Gente, deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Opa! Pronto. Gente, viu como é que as questões, né, a gente tem que estudar, né? Tem muita coisa, até que dentro da cultura, né, que o professor Zé Luiz falou, algumas perguntas são pertinentes, têm a ver com aquilo, né? E se a gente lê direitinho, né, o enunciado, e aí eu volto, né, o que sempre a professora Rafaela e a professora Silvana falam, né? Interpretem muito bem o texto, né? Fica muito fácil da gente, né? Porque existe uma lógica, né, nas respostas. Eu estou muito feliz. Alguém ficou com dúvida com alguma coisa, com alguma pergunta? Não? Não? Não, tranquilo, professor. Ah, maravilha. E vocês acham que nas próximas aulas a gente pode seguir nesse modelo? A gente faz uma exposição e depois a gente fala dos exercícios? Tá show? Poderia. Tá Gostei. show. Ah, então, maravilha. Fechado, então. Então, Valeu. gente, olha, maravilha. Olha, parabéns pela participação de todos vocês, né? Continuem assim, não deixem de estarem olhando aí o material, tá? Se tiver alguma dúvida, depois corre lá no YouTube, dá uma olhadinha também. Mas, olha, muito bom. Fiquei muito feliz mesmo aí com a participação de vocês. Uma alegria. Valeu, professor. Valeu. Gente, Valeu, Legal, professor. gente. Boa noite, tá? Boa noite aí, parabéns a Valeu, vocês. professor. Obrigada. Boa Boa noite. noite, Professor. professor. Boa Leia um noite pra livro do todos aí. aluno, tá? Valeu. Livro do Tchau, aluno. gente. Boa noite. Boa noite. Livro do aluno, professor, é isso mesmo? Isso é. Se vocês não receberam o link, eu vou postar o link do material que vocês podem baixar o livro do aluno, tá? Eu vou botar agora lá no grupo para vocês poderem baixar, tá bom? Show de bola, então. Tá ok. Ok, obrigada. Agradeço. E tem do ensino médio e tem do ensino fundamental. Vocês podem baixar os dois. Show de bola. Tá bem. Vou Ok. botar lá agora para vocês. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Valeu. Ah, boa boa noite. noite. Professor Zé Luiz, Oi. mandei mensagem para no privado lá. Depois o senhor me responde lá. Ah, você botou aonde? Aqui no chat? Pode.
pesquisar aqui.